E hoje nós temos um tema maravilhoso. Boca fala o que o coração está cheio. A gente está acostumado de ouvir essa frase. A gente sempre está acostumado a comentar sobre isso. Mas agora eu gostaria de ver com vocês o que está em Mateus capítulo 12, verso 34. Diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É interessante que as pessoas muitas vezes usam a segunda parte, dizendo, porque a boca fala o que o coração está cheio, mas não falam a primeira parte, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Isso daqui é um confronto muito grande. E eu quero te falar que as tuas palavras têm poder. Por isso que o que está no teu coração é que adquire poder e autoridade. É o que está no teu coração que se torna realidade na tua vida e na vida de outras pessoas, que você tem, de alguma forma, autoridade sobre elas. Então, o que eu tenho que te perguntar para iniciar tudo é: o que está no teu coração hoje? Então, se eu não tenho uma prioridade no meu coração para o reino de Deus, é claro que a minha boca não está falando do reino. Se eu não tenho prioridade na palavra de Deus, na vida de intimidade com Deus, na adoração, a minha boca não está falando desses assuntos. Então, por isso que esta palavra é bem clara em dizer: o que a tua boca está falando? É o que o teu coração está cheio. Mas ela começa trazendo uma crítica violentíssima. Raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus? Então, quem não é nascido de novo, verdadeiramente transformado, vai continuar abrindo a sua boca para falar da sua natureza, daquilo que ela é. Isto é, quem não é nascido de novo, continua falando de trevas. Então, por isso que é importante uma genuína conversão. Por isso que é importante que você conheça ao Senhor, porque do que você conhecer dele é o que a tua boca estará te falando. Mas eu quero falar hoje sobre um assunto que quase não é explorado nas pregações. É a palavra para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Quer dizer, é a palavra da graça. Afinal de contas, tem pessoas que precisam de ajuda. E é interessante que quando uma pessoa precisa de ajuda, nós já vamos cheio de julgamentos. E é para isso que eu estou hoje fazendo esse questionamento com você. Porque de acordo com como é o teu coração, assim é o teu falar. E isso aí é reflexo daquilo que temos dentro de nós. Ok? No livro de Jó, esse livro é o mais antigo da Bíblia, nós estamos vendo ali, no sofrimento de Jó, a morte da autossuficiência. Qual era o problema de Jó? Ele era autossuficiente. Se você me perguntar por que Jó passou por tantos problemas,
por causa da autossuficiência. Ou nós aprendemos a ser dependente de Deus, ou nós vamos para o caminho de Jó. Não tem saída, porque Deus vai te mostrar quem é Ele na tua vida. E sendo você autossuficiente, você está condenado a ter uma experiência como a de Jó. Por isso que nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós realmente precisamos de Deus, que a gente não adquire a presença de Deus pelo fazer, mas pelo descansar nele. E o Jó fazia tantas coisas e fazia tantas obras e pensava que agradava a Deus. Veja só, nos Salmos, vemos a nova vida com Deus, manifestando ali o louvor, a adoração, os cânticos, o suspiro, o temor e a alegria, certo? Se nós formos para o livro de Provérbios, nós vamos estar entrando na escola de Deus, aprendendo uma sabedoria celestial. E por que eu estou fazendo isso? Porque o nosso coração tem que ser ensinado nessas palavras que eu estou te dizendo. Salmo, Provérbios e ainda o livro de Eclesiastes, que nós aprendemos nesse livro como colocar os nossos sentimentos em nada que está debaixo do sol. Ele nos ensina que o nosso tesouro é o céu. Então, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que está o teu coração cheio, assim fala a tua boca. Então, agora nós temos um mapa de tesouro. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Muito bem. Só que no livro de Jó, é um livro que nos constrange, porque ali Jó, que pensava que era o tal, eu fico olhando para o livro de Jó e dali a pouco Deus diz para Jó, então Jó, sou eu errado, você não é errado. Para você ver a autossuficiência de Jó. Mas eu quero analisar com você o nome de Jó. O nome de Jó, em hebraico, significa, em hebraico é Yub, que significa o quê? Grito. Então, o que significa Jó? Grito. Esse, na verdade, é o grito, porque o homem tem um grito na sua vida. E grito, em hebraico, sai da raiz voltar. Isto é, quem volta para Deus. Então, qual é o grito que temos que dar? Qual é o grito que ainda está entalado na nossa garganta? Voltar ao Senhor. Por isso que esse livro, ele é importante. Jó foi à frente de Deus. Jó era tanta justiça própria que foi à frente. Esse é o problema dos supercrentes. Eles não deixam de ser crentes, só que eles são supercrentes. Então eles vão à frente de Deus. Eles sabem mais do que Deus. Eles são perfeitos. Mas o próprio nome já diz. Grito. É o grito do homem. É a volta do homem a Deus. É a vida de Jó. Como tudo está ligado ao nome, e o nome significa aquilo que é a profecia do que vamos fazer. O que era a profecia de Jó? Voltar a Deus. Ok?
E Jó era de carne e osso, igual a todos nós homens. E todos nós vivemos como Jó vivia. Jó, é claro, preocupado em não errar jamais. Então, eu quero te falar que nós temos que compreender, no nome de Jó, o que nós temos que fazer hoje. Dá um grito. Que grito? Voltar para Deus. Eu preciso de Deus. Mas para eu voltar para Deus, eu não tenho como muitas vezes voltar sozinho. Às vezes eu preciso da voz de alguém. Eu preciso de alguém perto de mim. Então, Deus usa várias pessoas. E na vida de Jó, Deus permitiu que os amigos dele se aproximassem. E os amigos tinham ali a oportunidade de ajudar Jó a voltar para Deus. E como que Deus estava mexendo com Jó? Mexendo na sua carne. Por isso que é o grito. Aonde nós gritamos? Quando somos mexidos na carne. Aí nós choramos, aí nós gritamos, aí nós sentimos a dor. E quem vem em socorro de Jó? 3 amigos. E agora eu quero analisar com você, porque cada um desses amigos tinha um nome. E cada nome está ligado a algo que está no coração dele. Se no coração de Jó agora está sendo implementado e gravado a volta a Deus, esses amigos vêm também com uma palavra daquilo que o seu coração está cheio. Então, perceba, em Jeremias 49:7 diz assim, a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-lhe a sabedoria? Então, quando nós falamos de Elifaz, que é um dos amigos de Jó, o nome dele significa Deus purifica o ouro. Da onde ele era? Da cidade de Temã, em Edom, terra de homens sábios. Eu estou fazendo essa explicação para você compreender o que está acontecendo na vida de Jó. Então, quer dizer, o seu pensamento é, Deus é soberano, e o sofrimento do homem é causado por seus próprios problemas. É um argumentador reflexivo. Baseia seu argumento na experiência, na observação geral. Então, o que diz em Jó, capítulo 4, verso 8? Pode abrir. Jó, capítulo 4, verso 8. Diz assim, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Então, o que esse amigo Elifaz tem para falar para Jó? Sabe por que está doente? Porque você plantou esta doença. Quer dizer, o que ele tinha no coração não é o que o seu nome significa. Deus purifica o ouro. Isto é, a terra de homens sábios. Edom, o local de pessoas sábias. Então, o que a gente vê aí? O pensamento que estava na cabeça
de Elifaz, e aquilo que ele falava era o que o seu coração estava cheio. O que eu vejo aí? Temos um legalista. Gente, eu quero te perguntar, você é legalista? Porque o legalista, ele está pronto para fazer justiça. Ele está pronto para decretar sentença. Ele está pronto para penalizar. Sabe por que está vivendo isso? Por causa dos teus pecados. Quer dizer, a pessoa, quando está naquela situação, ela sabe por que ela está ali. Ela sabe o que está acontecendo com ela. Ela não está precisando de mais um empurrão para pôr no buraco. Mas o amigo que chega perto de Jó, que tinha tudo para ser um homem sábio, o coração dele está cheio do quê? Legalismo. E o que ele fala? Você semeou o que você está colhendo. Então, aqui a gente vê um homem com uma forte tendência religiosa. Todo religioso é legalista. E vocês sabem, e quem está pela internet também sabe, que eu luto há muitos anos contra a religiosidade. Porque a religiosidade faz o quê? Brotar o legalismo na pessoa. O resultado do religioso é em andar em legalidade. Por quê? Porque não sabe andar na graça. Ele não sabe andar na glória de Deus, no poder de Deus. Ele anda debaixo de lei, ele anda debaixo de disciplina, porque senão ele não se sente em condições de agradar a Deus. No fundo, o religioso nunca vai se sentir queridinho de papai. Uma das coisas que você tem que saber, que se o teu coração é cheio da presença do Espírito, uma das coisas que você vai compreender definitivamente, que você é queridinho de papai. E há um versículo na Bíblia que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Até uma doença, até o quebrar de um osso, até um problema financeiro. Mas ele faz, não, ele faz, chegou com o que o seu coração estava cheio. E o que ele estava cheio? Cheio de religiosidade, cheio de legalismo. E é isso que ele fala. Quer dizer, seu pensamento é: Deus é soberano e o sofrimento do homem é causado por seus próprios problemas. Assim é o pensamento dele. Mas vamos rapidamente em Jó, capítulo 15, verso 17. Esse texto é interessante. Diz assim: escuta-me, mostra-te-ei, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram. Então podemos classificá-lo, este amigo, com mais esta palavra, com o quê? Que ele era um moralista. Certo? Era um moralista. Com fortes tendências religiosas. Ele era um apologista. E por que apologista? Porque muita gente é assim.
Eu estou cansado já de ver tantos apologistas, porque a Bíblia é assim e tal, e tal, e tal, e se dão o nome de berianos. Só que eu sempre corrijo uma coisa: nós podemos ser berianos, nunca apologistas, nós podemos ser berianos. Os berianos, diferente dos apologistas, os apologistas ouvem alguma coisa e já rechaçam. O beriano não. O beriano ouve, se expõe à unção, se expõe ao poder de Deus e depois vai na palavra conferir se está adequado com a palavra. Então, eu quero te perguntar: o que o teu coração está cheio? Porque o que o teu coração está cheio é o que a tua boca fala. Este amigo, Elifaz, de Jó, ele também, se você for notar, ele exibe a voz da filosofia. Na mente dele, ele tinha uma filosofia. E esse é o perigo. Sabe por quê? Porque no perigo do julgamento, da religiosidade, do legalismo, da filosofia, enfim, de tudo isso que eu tenho que te falar, a gente esquece do amor de Deus, que foi capaz de entregar o seu filho em sacrifício por mim e por você. Gente, em Jó capítulo 4, verso 3, diz assim: eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. Então, aqui vem uma resposta. Mas ele condena o chamado de Jó, quase chamando Jó de hipócrita. Diz que o sofrimento é por causa do pecado. Este ele faz. Temos Bildade, filho da contenda, significa. É da Síria, é suíta. Seu nome significa fossa, cova, buraco, túmulo, caos, nulidade, fracasso. É um declarador direto. É como se fosse a voz da tradição. Então, você viu que no primeiro amigo nós ouvimos a voz da religiosidade. E o coração, que é cheio de religiosidade, atuará como ele faz. Mas agora, Bildade é um sepulcro. Na verdade, vive da tradição. É isto que o coração está cheio. Veja só em Jó, capítulo 8, verso 8 e 9, o que é falado. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Novamente, nós sabemos que aqui nós vemos um legalista, porque o tradicional, ele também é legalista, certo? Nunca esqueça, o nome dele, Bildade, significa o quê? Fossa. Significa buraco. Significa túmulo. Por causa da tradição,
até os avivamentos viram morte. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. É aquele legalismo religioso, tradicional. É a voz da história. Nunca antes. Gente, como se nosso Deus vivesse do passado. Nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e do futuro. Significa que nós estamos para viver um avivamento como nunca antes nós vivemos. Nós estamos para ver coisas tão poderosas que nós nem imaginamos. São coisas que vão trazer confusão até para os sábios. É o que a palavra de Deus diz. Mas é a voz da história. Ele simboliza a voz da história. Usa uma citação de provérbios tradicionais. Olha só, Jó 18:15. Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. Quer dizer, não tem convicção do que fala, pois usa sempre uma condicional. Tudo pode acontecer. Se isso acontecer, se aquilo não acontecer, deve ser, na verdade, por pecado, ou por causa dos seus filhos. Enfim, pode também ser porque se você fosse puro. Então, quer dizer, a mente dele, o coração dele é tradicional, mas ele não tem certeza ainda de nada. Mas nós temos um terceiro amigo de Jó, Zofar. Significa cabeludo ou rude. Seu nome significa ave de rapina, que despedaça a presa. Está ligado a agarrar, a arranhar, a unhar. Ele é dogmático, severo e moralista. Seu pensamento: Deus não ignora a iniquidade de ninguém. Quer ver? Abra aí em Jó, capítulo 11, verso 11. Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. As primeiras palavras de Zofar indicam que ele se sente irritado. Já em Jó, capítulo 11, verso 2, olha o que diz. Porventura, não se dará resposta a este palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? Ou parábolas fazer calar os homens? E zombarás tu sem ninguém que se envergonhe? Zofar, ele trabalha na suposição. Ele é agressivo. Também religioso, dogmático. Eu me lembro até hoje, gente. Nós, dentro da caverna de Adulão, na caverna da ilha de Patmos, e adorando ao Senhor, uma adoração tremenda, aquele lugar se incendiou, eu recebi o maçarico de Deus. Chegaram os religiosos, sim, os que tomavam conta da catedral. E diante daquela adoração, sabe o que eles diziam? Estão todos endemoniados. Porque, para muitos religiosos,
você expressar o teu amor ao Senhor é demônio. Porque a tradição é tão forte, a religiosidade é tão forte dentro dele, que tem que estar tudo em silêncio. Não pode ter expressão de arte, não pode ter expressão de cântico, não pode ter expressão nenhuma do ser humano, porque o respeito e o temor do homem está no silêncio. Gente, Zofar era esse tipo de homem. O seu coração era cheio de dogmas e dogmas de puritano. De dentro vem dele a intolerância. Era a voz ortodoxa. Gente, eu lutei a minha vida toda contra isso daí. Não é fácil. Você destituir pessoas que têm o coração cheio esse tradicionalismo. Ele chega a chamar Jó de hipócrita e malfeitor. Tá? Em Jó capítulo 11, verso 20. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Eu pergunto para vocês, né? O Jó, que por si só já está passando um grande problema, porque ele está sendo corrigido por Deus na sua justiça própria, que também é legalismo, também é tradição, também é religiosidade. Ele está sendo trabalhado e agora os amigos que podiam vir ali com ele e se abraçar com ele no sofrimento, vêm com julgamento. Relembro o tema desta palavra. O tema dessa palavra é qual? A tua boca fala o que o teu coração está cheio. Gente, em suma, podemos assim resumir o pensamento desses três amigos de Jó. Ele faz, apenas o perverso sofre. Bildade, o perverso sempre sofre. E Zofar, o perverso é de curta duração. Três amigos que sentenciaram Jó. Eliú é buzita. Significa Deus atira no chão. Seu nome significa Ele é Deus. É o mais jovem e argumenta a favor de Deus. Em Jó 36:1 diz assim: prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Seu pensamento, o que tinha no seu coração? Deus é sempre bom e misericordioso. No diálogo com Jó, revela que o sofredor e o que tenta achar a causa do sofrimento, na verdade, está se esvanecendo em puras discussões, sem chegar a acordo nenhum. O que ele é da opinião? Tudo termina com uma intervenção divina. E Eliú considera que a fé no próprio Deus é melhor do que qualquer explicação. Podemos classificá-lo
Como o quê? O que tem no coração de Eliú? Ele tem a palavra da graça. Você pode ter até razão no teu julgamento, mas aquilo que você fala é o que o teu coração está cheio. Nós temos 3 exemplos de 3 pessoas que estão baseados apenas e única e exclusivamente na religiosidade, no tradicionalismo, na falta do poder de Deus. Mas uma pessoa que vive cheia do Espírito e cheia da presença de Deus, ele tem uma palavra. E qual é a palavra? Não importa, tudo isso que se está vivendo tem um propósito. E no final de tudo, Deus tem razão. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ele não questionou a vida de Jó com Deus. Então, eu tenho que te perguntar outra vez, porque a tua vida, o teu falar, o teu agir, o teu ser, o que a tua imagem mostra do que o teu coração está cheio. As pessoas que se aproximam de você verem no teu agir e no teu falar o que o coração está cheio. Eliú é o homem típico que acredita no Senhor. Ele tem certeza que Deus está no controle de tudo. Ele tem certeza que nada está despercebido diante de Deus, que todas as coisas cooperam. Eliú vê as coisas do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista dos homens. A facilidade de Deus é que Deus está lá no terceiro céu e nos vê de cima para baixo. E como nós olhamos para cima, tudo para nós é grande, tudo para nós é difícil, tudo para nós é impossível. Mas Deus te ama tanto que é capaz de fazer o que fez na vida de Jó. Restituí-lo em dobro. Fazer coisas maravilhosas. Porque, na verdade, o que ele estava fazendo com Jó não era punição, não era nada a não ser uma coisa: fazer Jó crescer mais, para ter mais frutos, para poder realmente, se fosse no nosso tempo, chegar na estatura de varão perfeito. Meus amados, eu tenho que te perguntar outra vez, o que você anda falando? É o que o teu coração está cheio? Gente, se nós tentamos ajudar alguém que está sofrendo, sem a linguagem do amor e da graça, tem problemas sérios. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos em Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Vamos dar uma olhadinha em Jó 42:7, a parte B do versículo. A minha ira
se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Prestaram bem atenção? Muitas vezes ficar em silêncio na presença dos que sofrem é melhor do que justificar o tentar agir ou achar a causa. Eu, por exemplo, sou um cara que eu tenho dificuldade de falar alguma coisa quando morre alguém, para as pessoas, para os parentes. Você vai dizer o quê? Eu prefiro ficar quieto. Porque morreu antes? Não. Morreu antes do tempo? Não. Foi castigo? Não. A gente não sabe nada. A única coisa que a gente pode estar ali junto é que a pessoa veja, não está. Não tem palavras. Muitas vezes, então, ficar em silêncio é você contemplar o projeto divino que Deus tem para aquela pessoa. É contemplar o destino profético de Jó. Para que Deus se expressasse na vida dele e nele tudo que era Deus na sua vida. Em Colossenses capítulo 4, verso 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vou repetir. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Considere uma coisa: o dono da obra e o dono da vida é Deus. E uma das coisas que eu quero te falar, ele nunca erra. Vou te repetir, e Deus nunca erra. Porque a obra que ele está fazendo em todos nós é encher o nosso coração da sua sabedoria, da sua presença e do seu amor. Meus amados, o ser agradável não custa nada. E para vencermos o ser agradável, uma das coisas que temos que vencer no nosso coração é a religiosidade, o tradicionalismo e a legalidade. Esse foi os erros dos amigos de Jó? Não, não era erro. Isto é o que eles tinham no coração. Isto é vida vivida. O que as pessoas têm no coração é resultado da vida vivida. Entenderam? Então, que esta palavra seja um questionamento para você. O que a minha boca fala? Quando você ouviu o tema, boca fala o que o coração está cheio, você pensou que ia falar de palavrão, de imundícias, disso, daquilo. Não. Porque se uma pessoa está falando essas coisas, essa pessoa nem conheceu Deus ainda. Alguns dizem assim, mas é lícito um crente dizer palavrão? Nem conheceu a Deus ainda.
Porque quem conhece a Deus é diferente. O seu coração começa a se encher dos frutos do Espírito. Bondade, benignidade, aquela palavrinha assim bem gostosinha que a gente gosta de falar, longanimidade. E eu quero te falar que todos nós temos que revisar o nosso coração agora. O que eu ando falando? Não é o que eu estou pensando, é o que o meu coração está cheio. Então, como a boca fala, o que está cheio o nosso coração, como deve ser a nossa palavra? No mínimo agradável. Na verdade, Deus tem um tratamento, e que muitos de vocês já viveram comigo. Na verdade, não é um tratamento. Ele faz uma proposta de transplante. O coração, ele não muda, ele tem que ser o quê? Transplantado. E essa é uma ministração que eu tenho feito muito através do Seminário dos Anjos e outras palavras. No final, eu termino com Ezequiel 36, 26, que diz o quê? Dar-vos-ei coração novo, é um transplante. E porei dentro de vós um espírito, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Então, o que eu posso fazer para mudar aquilo que o meu coração está cheio? A notícia não é boa. Muito difícil mudar. Então é bom você fazer o que diz nesta palavra. Peça que Deus faça hoje em você um transplante. Um novo coração e um novo espírito. Eu queria que você fechasse agora os teus olhos. E quando você escurece os teus olhos, você consegue ver a profundidade do teu interior. E nessa profundidade, chegue no teu coração e veja como está o teu coração. Porque isso é o resultado do que você anda falando. A boca fala do que o coração está cheio. E se você notar que você está precisando de um transplante, eu queria que você fizesse um exercício para casa hoje. Pedisse verdadeiramente, Senhor, manda aqui hoje um anjo ministrador me trazendo um novo coração e um novo espírito. Porque eu não quero mais pensar, eu não quero mais falar do jeito que eu estou pensando e falando. Mas eu quero pensar e falar do jeito que você quer que eu pense e fale. Peça isso para o Senhor agora. Se você sentiu peso no teu coração, se você sentiu que o teu coração está morrendo, muito amargurado, muito ferido, esta é uma oportunidade de você trocar o teu coração. Eu vou orar por você. Senhor e Pai maravilhoso, este livro de Jó, essas passagens de Jó nos ensina, Senhor,
que por muitas vezes nós somos pegos sendo como os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, cheio de religiosidade, cheia de legalismo, cheio de ira, de violência, cheio de julgamento. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que cada um que está ouvindo esta palavra sejam ministrados agora em um novo coração e em um novo espírito. Em nome de Jesus. Amém?